Já estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live e o tema de hoje é Aprenda a lidar com sentimentos desconfortáveis. Enquanto o Instagram chama o pessoal, deixa eu fixar o comentário aqui da live, o tema da live. Aprendendo a lidar com sentimentos desconfortáveis. Isso. O comentário já está fixado. Boa noite. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Continuamos com o resumão desse livro. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam bem-vindas. Eu já começo falando para vocês colocar o dedo aí nesse aviãozinho e convidando o pessoal. A gente está mandando o link no grupo e aí fica fácil, o pessoal já entra na live rapidinho. Então vamos lá. Aprendendo a lidar com sentimentos desconfortáveis. Boa noite, Wani. Tudo bem? Seja bem-vinda, Marta. Que bom ter vocês nessa terceira parte do resumo. Ana, Leile, boa noite, Bruna, Débora, seja bem-vinda, viu, Gi, Márcia, boa noite, viu, pessoal? Na nossa primeira live, a gente falou sobre pensamentos da agradadora compulsiva. Na segunda live, nós falamos sobre os hábitos compulsivos. Então, agora estamos prontos para entender, então, a terceira parte desse triângulo da compulsão por agradar. E o tema de hoje, o nosso foco, vai ser sobre sentimentos agradadores. Boa noite, Rosa, Glêubia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Gláucia, Girlândia. Sejam bem-vindos, pessoal. Clica no aviãozinho e convida o pessoal para entrar na live, tá joia? E aquele teste que eu mandei para vocês no grupo, né? Que nome esquisito, hein? Aquele teste era para ver se você sofria com emociofobia. Que nome esquisito é esse? Deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre ele, ó. Você conhece alguém que nunca aprendeu a nadar só por medo da água? Então, quem tem fobia de água vai fazer todo o possível para ficar longe da água. Ela não quer ficar perto da água, ela não vai entrar numa piscina, num rio, ela vai ficar longe. Só que, infelizmente, se por uma infelicidade, por um incidente, né, acontece de uma pessoa que tem fobia da água cair num rio ou numa piscina, a ansiedade dela vai ficar tão descontrolada que pode vir a se tornar um pânico fatal, não é mesmo? Agora, se essa pessoa que tem fobia da água, se ela entrasse na beiradinha de uma piscina acompanhada de um salva-vida, ou se ela tivesse acompanhada de um professor de natação experiente, como seria? Ela poderia aprender estratégias de sobrevivência e até então poder nadar. Então, nesse exemplo citado aqui, ó, a pessoa só vai vencer a fobia dela se ela se colocar naquela situação do medo, mas de uma maneira segura, para então ela ir aprendendo a lidar de maneira mais razoável e mais equilibrada com aquele medo que ela tem. E aí, inclusive, o Dr. David Burns, meu inglês, David Burns, ele criou esse título, né? Foi ele que intitulou Emociofobia para se referir ao medo irracional de lidar com sentimentos desconfortáveis, sentimentos negativos. Maricé contando que já compartilhou para as meninas, isso aí. Obrigada, viu? Por sinal, gente, olha, eu não tenho palavras para agradecer vocês aquilo que vocês fizeram na última live. Não tenho palavras mesmo, foi muito bonito. Até quem assistiu depois, a hora que eu mencionei lá sobre tirar print, mandar, foi uma galera muito grande, marcou mesmo. Eu fiquei muito feliz, eu quero agradecer de coração por isso que vocês fizeram, viu? Sou grata mesmo. Eu e o Pedro achou muito linda a participação, foi uma galera grande.
Muito obrigada. Então, vamos lá. Por sinal, e o teste? Você fez o teste? Como que você se saiu? Você gostou? Mas esse teste foi o terceiro, né? Você conseguiu? Não precisa falar como que você se saiu, viu? Mas fala pra mim se você conseguiu fazer esse teste. Deixa eu saber se tá valendo a pena. Dá trabalho fazer aqueles PDF e colocar no grupo, hein? Você tá conseguindo tirar proveito deles? Escreve aqui pra mim se você fez o teste, tá? O teste era para saber se você sofre de emociofobia, ou seja, se você tem um medo descontrolado de sentir emoções descontroladas. A Alessandra fez, Malu, legal. Fico feliz, viu, por você estar tirando proveito aí desse conteúdo. Já compartilhou, Débora fez também. Legal, obrigada, viu? Por que é importante a gente entender disso? Porque por trás dos pensamentos agradadores e por trás dos hábitos agradadores existe o medo de sentir determinados sentimentos. Por exemplo, se você tem se identificado com esses temas dessas duas lives, pode ser sincera comigo. Quando você precisa dizer para alguém que aquilo que ele fez não foi legal para você, quando você precisa dizer um não, como que você se sente? Fala a verdade. Quando você tem que dizer não, a sensação que você tem é boa ou é desconfortável? Fala aqui pra mim. Tá ruim a coisa, o Sérgio falou igual o meu no teste anterior. Lucinéia, os testes estão no grupo VIP do WhatsApp. Eu tô lembrando que eu falei com você pelo direct hoje. Depois você me lembra pelo direct e eu te falo como que você entra no grupo, tá bom? Que legal que vocês fizeram. E aí você tá falando que se sente mal, né? Então, quando você precisa falar não ou tem que impor algum limite, você tem esse sentimento ruim. Então, emociofobia nada mais é do que você fugir, evitar situações de você sentir esse desconforto. E para isso, alguns têm violado seus próprios valores, seus próprios limites, só para fugir dessa emoção. E a mesma coisa que acontece com a fobia da água, a coisa mais sensata e equilibrada é a gente aprender a administrar os nossos medos, para a gente poder passar por aquela situação que pode acontecer que a gente venha a passar de uma maneira mais realista, mais equilibrada, né? Mais saudável. E somente quando criamos coragem para enfrentar os nossos temores é que a gente é capaz, então, de vencê-los, de superá-los. É preciso coragem. E pode ter certeza que aquilo que você ganha na tentativa de evitar conflito, de evitar esses sentimentos temerosos, é muito menor do que o prejuízo que você ganha de nunca aprender as habilidades necessárias para lidar com eles. Grava isso, viu? O prejuízo é maior, porque as habilidades de aprender a lidar com o conflito, de aprender a administrar a raiva, é algo que pode tornar a sua vida mais feliz e também deixar os seus relacionamentos mais felizes e mais saudável, tá bom? Quando falamos de... Isso mesmo, Keila. Sério, não só por mim, mas pelas pessoas que dizemos não. Sim, é importantíssimo a gente conseguir selecionar, a gente consegue ajudar de uma forma melhor quando a gente passa a ter equilíbrio com isso, né? Quando falamos aqui sobre emoções desconfortáveis que surgem, existem muitas outras, não é só a raiva, viu? Mas no livro, a Harriet se apega muito, ela esmiuça essa emoção. Então eu vou aproveitar aqui o resumo do livro e ficar no que ela fica. Inclusive, o tema do capítulo 12 é o medo da raiva. E ela responde a 3 perguntas muito importantes da raiva que eu vou passar aqui para vocês. E a verdade é que a maioria das pessoas tem um conceito errado do que é raiva. A maioria. Para começar, o primeiro erro comum é alguns igualar a raiva, que é uma emoção, que é um estado mental, com agressão. Então as pessoas igualam, eles pensam que é a mesma coisa, sendo que é totalmente diferente. Raiva é um estado mental. A agressão já é um comportamento. Agora, o que faz alguns a pensar isso, a ter essa crença de que uma coisa está ligada à outra? Muitas memórias, muitas experiências. Então, provavelmente, se você na sua infância
vivenciou muitas pessoas lidando com a raiva de uma maneira agressiva, você cria isso, essa impressão de que raiva vai ter agressão. E aí tem até a pergunta, será que raiva pode ter agressão? Sim, claro que pode. Mas isso depende da habilidade da pessoa que está sentindo a raiva, não é mesmo? Vai depender da própria pessoa. E fica comigo nessa live que é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a expressar, a sentir essa emoção de forma equilibrada e saudável, tá bom? E aí a primeira pergunta que eu vou responder é: será que a raiva é sempre ruim? Com o que eu estava falando aqui, você já até sabe se é ou não, não é? Então, será que a raiva é sempre ruim? E a resposta é não. Não é. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele foi projetado para sentir raiva como um sensor de segurança. Então, toda vez que os seus limites forem ultrapassados, que você estiver sendo ferida, você vai sentir raiva, tá bom? Isso é uma reação emocional que indica que algo não está confortável para você. Isso é ótimo, isso é bom. Porque pensa aí, se isso não acontecesse, você estaria numa situação de perigo, talvez passando maus tratos, sendo injustiçada, você não sentiria raiva, ficaria naquela situação e olha, o resultado seria muito pior. Então, esse é o primeiro passo. Você reconhecer que a raiva é uma reação natural do seu corpo para o seu bem, para te proteger. Olha, inclusive isso aqui é assunto do nosso treinamento pago, hein? Quem fez o nosso treinamento sabe que no nosso primeiro módulo a gente aprende um pouco sobre as emoções e aí você entende então que todas as emoções são para o nosso bem, tem por objetivo nos ajudar, nos guiar. Agora, essa pergunta eu achei muito apropriada, comentar dela. Ó. Segunda pergunta sobre a raiva. Descarregar raiva é bom para você? E agora, hein? E aí? Existe uma vibe aí comum, popular, de que sim, que expressar, que soltar, né, descarregar a raiva é necessário. Quem afirma isso, quem usa esse conceito, eles falam o seguinte, que os nossos vasos sanguíneos, eles ficam reprimidos. Então, se você reprime a raiva, há uma forte pressão nos seus vasos sanguíneos. E se você não descarregar ela, vai estourar esses vasos. Olha só. Então, assim, eu já tinha a minha opinião formada sobre isso, a gente já até ensinava no nosso treinamento uma forma equilibrada de expressar a raiva, e eu gostei muito do que a Harriet fala no livro. Olha só o que ela cita, ó. Nada poderia estar mais distante da verdade. O perigo real está em manifestar uma raiva agressiva e não em contê-la. Ou seja, gente, a pessoa explosiva, ela pode sofrer um derrame, um infarto instantâneo, por conta daquele episódio de expressar a raiva. Então, essa história de conter a raiva, que vai estourar vaso sanguíneo, isso é mito, viu? Não cai nessa, não. Então, não é necessário gritar, socar a parede, chutar a porta, você jogar as coisas tanto na pessoa como na parede. Isso não tem necessidade nenhuma. Você não precisa, viu? Ficar todo vermelho, usar palavras de baixo calão, só para mostrar que algo não foi legal para você, que algo que você não gostou. Isso não é saudável. E aí, então, surge uma outra pergunta muito importante. Inclusive, a gente deixou ela no ar na nossa última live. Que a pergunta é, o que falar para verbalizar a raiva? Lembra, na nossa última live, a gente falou sobre aquelas pessoas que são passiva-agressiva, lembra? Que são aquelas pessoas que ficam com raiva, mas por não saber verbalizar suas emoções, em vez de falar, de expressar, ela fica com bico, fica emburrada. Ela começa a esquecer os compromissos com aquela pessoa, começa a dar gelo, começa a ser sarcástica. E às vezes a outra pessoa até pergunta, olha, te fiz alguma coisa?
E quem é passivo-agressivo fala, não fez nada. Ai, você tá com raiva? Não tô. Sendo que tá lá com aquelas expressões ruins. Então, nada disso, isso não é saudável. Então, como aprender a verbalizar a nossa raiva? Primeira coisa, a gente tem que entender que para ser saudável, para ser equilibrada, para ser construtiva, a raiva ela deve ser manifestada de modo firme e claro. Então, você vai dizer para a pessoa que você tá com raiva sim, mas é justamente para não passar raiva por aquele mesmo motivo em outra ocasião, tá bom? E algo fundamental, quando você sente raiva, é você assumir a sua responsabilidade. Então, entenda uma coisa, as suas emoções são suas. Outras pessoas não deveriam, não são donas das suas emoções. Então, em vez de você dizer assim, quando você faz tal coisa, você me deixa com raiva. Ou você me deixa com raiva quando faz tal coisa. Então, troca isso por uma expressão assim, quando você faz esse tipo de coisa, eu fico com raiva. Olha aí que interessante, a responsabilidade dividida. Quando você faz, responsabilidade sua. Eu fico com raiva, responsabilidade minha. Então, isso é legal, isso fica equilibrado, tá bom? Então, declarações diretas, declarações firmes, passa muito mais respeito do que gritar, chutar a porta, jogar objeto, gestos ameaçadores que causam medo na outra pessoa, não são saudáveis, não tem um porquê você fazer isso. Nada mais é do que expressões de raiva de uma pessoa imatura, de uma criança que não sabe lidar com as próprias emoções, tá bom? E uma coisa que é importante, que olha, você tem que sair dessa live decidida a fazer isso, Então, lembra, nós acabamos de falar que a raiva é um sensor do seu corpo que apitou de que alguma coisa não foi legal, de alguma coisa que aquilo que aconteceu não foi confortável para você. Então, apitou em você. Então, você precisa expressar isso para a pessoa que estava ali no evento. Por que isso é importante fazer? Porque senão a pessoa não vai saber que aquilo te incomodou, que aquilo fez mal. E aí, nas outras ocasiões, ela pode se comportar da mesma maneira. Eu sei que talvez você pense, poxa, mas será que a pessoa não percebe que aquilo faz mal? E a resposta é que não. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas não sabem que estão sendo um inconveniente, que estão com um comportamento que não está legal. Então, grava uma coisa, o óbvio precisa ser dito. Então, aquela pessoa que foi o gatilho para você sentir raiva, você precisa verbalizar isso para ela. A pessoa precisa saber que aquilo te deixou desconfortável. Assim, a chance dela não fazer aquilo de novo vai crescer, vai aumentar. Tá bom? O pessoal chamou mesmo a galera, o pessoal tá chegando aí ainda. Seja bem-vindo, viu? Olha, até aqui, então você já tem o conhecimento necessário sobre esse triângulo da compulsão por agradar. Vimos juntas que pensamentos distorcidos, cheios de exageros, como nunca, jamais, sempre, eles são irrealistas e eles fazem muito mal para nós. Vimos isso. E nós entendemos a importância de alinhar os nossos valores com os nossos limites. Então, o que seria isso? Então, por exemplo, um valor meu é ajudar o próximo. Isso é um valor. Então, qual que é o meu limite? Eu ajudo o próximo de acordo com o meu limite. Então, eu ajudo financeiramente de acordo com o meu orçamento. Eu ajudo emocionalmente de acordo com como eu estou emocionalmente. Então, eu ajudo de maneira prática no físico de acordo com como eu estou fisicamente. Então, é muito importante você aprender a alinhar seus valores com os seus limites. Então, vimos que é isso que a gente quer, ter pensamentos saudáveis para lidar com isso. Então, já aprendemos sobre os hábitos compulsivos. E nessa live, então, a gente identificou que muitas de nós nos tornamos viciadas. E como que um viciado se comporta?
O viciado age por impulso, o viciado não pensa, ele não raciocina, ele age, né, sem pensar e depois sofre a consequência. Então a gente aprendeu isso também. Então, quando a gente identifica se a gente é ou não é viciado, a gente consegue olhar para nós com uma vontade, né, com uma sede de buscar um tratamento para se ficar limpa, por assim dizer. E hoje vimos um pouco sobre aquele ditado que a gente até comentou semana passada, né? Que é aquele ditado popular que eu gosto, que é: entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz. Ele tá certo, concordo, né? E acredito que você também. Só que a gente precisa ter equilíbrio. Então, se a gente ficar cedendo o tempo todo em busca da paz, toda vez de modo desequilibrado, a gente vai perder a chance de resolver algo que está errado, que já era para ter resolvido há tempo, se a gente tivesse coragem para tocar no assunto, para enfrentar esses sentimentos temerosos. Mas a gente ficou cedendo só para evitar e o negócio só foi crescendo. Então a gente está entendendo que é preciso limite, tá bom? Então, conhecimento você já tem, não já tem? Já tem o conhecimento necessário sobre a compulsão em agradar. Mas e agora? O que acontece? Agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa estar decidida a se livrar, a sair dessa compulsão. Você precisa escolher, determinar, pensar, sentir e agir de maneira diferente em relação a esse assunto, tá? E com pequenos passos, grandes mudanças podem acontecer. Lembra que legal que eu mencionei lá na primeira live? Que ela fala que, e ela estuda esse assunto há muitos anos, tratou muitas pacientes com isso, que quando a gente faz uma alteração em uma das partes do triângulo, a gente já vê um bom resultado. Inclusive, falando em ter bons resultados, para a gente fugir dessa compulsão por agradar, ela conclui o livro com um plano de ação de 21 dias para curar a agradadora compulsiva. E é muito massa, gente, é muito legal. O que é? O que é esse plano de ação de 21 dias? Ela usa essa técnica e quando ela atendia, né, pacientes assim na clínica, ela ajudava as pessoas com esse passo a passo. E ela teve ótimos resultados. Então, por isso que ela separou em 21 dias. E, claro, obviamente, temos que falar que quando fala assim, plano de ação de 21 dias, não pensa que dentro de 21 dias você é outra pessoa, transformada, não tenho mais nenhuma necessidade de aprovação. Claro que não é assim, porque você e eu passamos grandes períodos da nossa vida reforçando isso. Então, a gente precisa de mais do que 21 dias para poder estar livre por completo. Inclusive, ela é muito realista no livro. Ela fala sobre a gente ter paciência com a gente mesmo. E ela fala da importância de a gente não pular um passo para outro, tá bom? E algo legal, ela fala isso, que não é para a gente se prender ao 21 dia. Então, é para a gente ir fazendo aos poucos, mas não é para pular. Então, se você está no primeiro dia, você vai fazer do primeiro dia. Mas se você não fez naquele dia, no outro dia você tem que fazer. Então, você está no primeiro dia ainda. Só a hora que você fizer o primeiro passo é que você muda para o segundo dia. E talvez você esteja aí pensando, e agora? Como que eu vou saber fazer esses 21 dias, né? Eu vou preparar um PDF com um resumo desses 21 dias para vocês. Eu vou mandar no grupo. Eu só peço uns dias, né? Eu acho que uns 3, 4 dias eu consigo mandar para vocês. Muito legal. Por exemplo, no 6º dia é aquilo que a gente fez lá na primeira live, lembra? Que era pra gente dar uma nova interpretação para aquelas 10 leis da agradadora compulsiva. Então, esse é o 6º dia. Então, cada dia tem um passo a passo. Muito interessante. É passo a passo como se fosse uma viciada mesmo, tá bom? E olha que convite legal que ela faz no livro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, ela fala assim: o acordo que eu proponho é o seguinte: você fornece a motivação e eu darei as ferramentas e habilidades para que você retome o controle da própria vida. Você não precisa saber como curar a compulsão por agradar. Esse é o meu trabalho. Só é preciso comprometimento sincero da sua parte.
Olha que massa! Então, eu quero, de forma modesta, gente, falar para vocês que eu não quero ser a treinadora de vocês nesse aspecto, mas eu quero que você venha junto comigo, entrar nesse programa de 21 dias, para que juntas a gente possa dar um basta nessa compulsão por agradar, com essa necessidade extremista de querer a aprovação de outros, tá bom? Olha, o que é importante? É importante primeiro você fazer uma autoanálise e ver o que é que desse assunto todo, onde é que tá te pegando. Que nem eu comentei com vocês, né? Que no segundo teste eu senti uma recaída e tive experiências recentes que mostrou que eu tive uma recaída nesse assunto. Mas em muitos outros assuntos eu tô mandando muito bem. Eu fiquei muito orgulhosa porque já faz um tempo que eu consigo impor limite nos meus relacionamentos, eu consigo dizer não, né? Quando tem algo que não tá confortável para mim, eu expresso isso, eu não tenho problema em verbalizar as minhas emoções. Então, eu comemoro esses passos. Porém, tem algo que eu percebo que eu preciso melhorar. E, sinceramente, até a Débora tá aqui, eu comentei com a Débora hoje cedo, né, na sessão dela. E para mim, depois dessa minha última experiência, eu falei, chega. Então, dessa vez chega para necessidade de aprovação. Então, eu não quero mais passar por situações que é ruim só pelo fato que eu estava dependendo da aprovação de uma outra pessoa. E eu quero que você também diga isso, diga um chega, diga basta, para essa necessidade absurda de querer aplauso de todo mundo, de querer que todo mundo goste e aprove aquilo que você faz, sua maneira de agir. E eu quero que vocês escrevam aqui comigo. Quem topa? Quem tá comigo nesse programa? O que vocês podem escrever? Então, tamo junto? Vamos? A Ali falou que tá treinando sobre isso. Legal. Então, escreve aqui nos comentários. Tamo juntas pra gente poder fazer juntas esses planos, então, de 21 dias. Eu quero... E a gente pode até compartilhando experiência, né? Vocês podem mandar no direct. Tô dentro total. Legal, Bruna. Então, a gente realmente vai conseguir fechar essa página e ir para outra característica da nossa inteligência emocional que a gente precisa se cuidar. E sabe o que eu quero compartilhar com você? Hoje, nessa live, já o primeiro dia. É muito simples, muito legal. Tamo junto, Lu, legal, Débora, Girlândia, Keila, Paulinha, tamo junto. Gostei de ver, viu? Parabéns. A Márcia também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Legal. Opa, fiz uma bananada aqui, perdi tudo a imagem, tá voltando. Ale, com certeza, tamo junto. Leires, você tá mandando muito bem nisso, menina, já. Luane, Jocasta, topa, gostei. Olha, gente, estão sem desculpa, hein? Maria, sogra, Joana. Isso mesmo, então vamos lá, tamo junto nisso. Qual que é o primeiro passo, gente? O primeiro passo tá lá, primeiro dia. Não diga sim quando quer dizer não. E aí a gente vai fazer isso em 5 passos. Primeiro, você vai adiar, dar uma resposta imediata ganhando tempo. Gente, eu achei isso aqui muito legal, porque é igual o viciado mesmo. Então, se por acaso você tá no telefone, alguém te liga e aí te pede alguma coisa. Antes de responder, você vai falar, olha, segura aí na linha só 1 minuto e sai. Se for presencial, inventa, vai fazer um xixi, corre pro banheiro. Por quê? O primeiro passo é você sair de frente com a pessoa que te fez um pedido. Porque lembra, viciado age por instinto e instintivamente você já vai querer falar sim. Então, o primeiro passo é você adiar uma resposta, tá bom? Segundo, identifique as opções que você tem. Terceiro, você vai prever as possíveis consequências de cada opção. Então, a pessoa te pediu, seja um dinheiro, seja o seu tempo, sua energia, alguma coisa, você vai pensar, se você dizer sim, qual vai ser a consequência? Se você disser não, qual vai ser a consequência? Então, primeiro, antes de responder, você vai fazer isso. Aí depois, você escolhe, seleciona a melhor opção e o 5º passo, você vai responder de maneira firme e confiante a sua decisão. Afinal, você não agiu por impulso. Você pensou, você raciocinou para responder. E assim você vai poder responder com autoridade e convicção. Seja ele um não, seja uma contraproposta, ou seja ele um belo de um sim. Tá bom? E pra gente encerrar,
eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal que ela colocou aqui no livro, viu, gente? Porque, ó, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu já tinha compartilhado isso com algumas pessoas. A síndrome da boazinha. Eu sei que existe um conceito muito popular que engrandece o egoísmo. E eu sei que se você se tornar uma pessoa egoísta, não vai fazer de você uma pessoa mais feliz. Porque eu concordo muito que há mais felicidade em dar do que há em receber. Então, comecei a ler esse livro com muito filtro, sabe? Eu fiquei um pouco apreensiva por conta dela atrapalhar os meus valores em relação a dar de mim, né? Mas só que não, eu achei muito interessante o equilíbrio dela. E olha só o que ela fala aqui nessa parte dos 21 dias, ó. A escolha de se importar. Quero assegurá-la que o plano de ação de 21 dias é inteiramente compatível com seus valores de permanecer uma pessoa gentil, amável, boa e generosa. Quando você completar o plano de 21 dias, não terá se transformado magicamente em uma pessoa egoísta, endurecida e rude para com os outros. Isso seria uma grande reviravolta na personalidade, porém numa direção errada. Então eu quero que ao final dos 21 dias você goste mais da pessoa que você é e não menos. Na verdade, quero que você seja mais parecido com a pessoa generosa que deseja ser, mas quero que você tenha controle das próprias escolhas. Não é legal, gente? Não foi massa? Então, essa é a ideia. É isso que a gente quer fazer com esse treinamento dos 21 dias, tá bom? Muita gratidão, gratidão mesmo por você estar. Gente, não posso esquecer, gente, que isso aqui foi só um aquecimento para nossa maratona. A gente está trabalhando, estamos montando as aulas, vamos montar PDF, vai ter muita coisa legal. Então a nossa maratona vai começar sem ser na próxima segunda, na outra. Vai ser uma semana mergulhando na autoestima, vai ser muito interessante. E olha, fala a verdade, vocês já vão chegar lá muito bem preparada com o resumão desse livro, não é? E se você tiver alguma dúvida de como se inscrever para esse treinamento, ele é gratuito, tá bom? Então vão ser 3 aulas, 100% gratuita, e vai ter não só as aulas, vai ter muito conteúdo interessante, prático, para você sair de lá já com a sua autoestima renovada, tá bom? E aí você pode mandar um direct perguntando como entra no grupo do WhatsApp se você está com alguma dificuldade para fazer então a sua inscrição. Eu espero vocês, agradeço novamente de coração o tempo de vocês estar aqui. Sim, Lindy, a maratona vai te ajudar demais da conta, você vai ver. Tô vendo os comentários tudo atrasado aqui, né, gente? Muito legal. Isso. Então, a gente se vê então segunda que vem. Sem ser segunda que vem, na próxima. Faz a inscrição. Um beijo, bom descanso para vocês.